Sinto falta de ter a minha família mais perto, então é uma coisa que, com certeza, depois de 3 anos, isso tem pesado mais. Eu passei muitos anos da minha vida me julgando, não me julgando, mas achando que eu nunca ia conseguir chegar num ponto em que eu ia conseguir me orgulhar de mim própria. 3 anos que eu moro na Alemanha, será que realmente valeu a pena eu me mudar? Pra você que não me conhece, eu sou a Débora, eu sou uma brasileira que mora aqui no sul da Alemanha, em Tübingen, há 3 anos, desde 2020. E nesse canal eu compartilho um pouco das minhas experiências como uma imigrante brasileira aqui, desde choques culturais, curiosidades e muito mais. Então, se você gosta desse tema, já se inscreve aqui embaixo no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre esses 3 anos, né, que eu tô morando aqui na Alemanha, se realmente valeu a pena ou não eu me mudar. E é um vídeo que eu não tenho roteiro, eu separei aqui alguns tópicos que eu quero falar, mas não tenho um roteiro específico assim, então eu vou realmente abrir o meu coração, queria bater um papo com vocês e eu espero que vocês gostem, então se vocês quiserem me ouvir aí e compartilhar desse desabafo, então fica aí do outro lado, pega um café, pega um chá, pega uma pipoca e vamos lá. 3 anos que eu moro na Alemanha, será que realmente valeu a pena eu me mudar? Isso é uma pergunta que, pra eu conseguir responder ela, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e recapitular o que é que eu vivi durante esses 3 anos e qual era o meu objetivo vindo pra cá, pra Alemanha. Pra quem não conhece a minha história, eu morei 7 anos em Portugal antes de vir pra cá, pra Alemanha, e lá eu sempre trabalhei em loja. Então, no início eu trabalhei como vendedora, depois de uns 2, 3 anos eu fui promovida como gerente de loja, também trabalhei uns 2, 3 anos como gerente, mas eu não era feliz com o que eu fazia. Eu não conseguia me ver, assim, a longo prazo, né, trabalhando nessa área de vendas. Então, ao mesmo tempo que eu não era feliz, eu também não conseguia enxergar como que eu ia conseguir mudar essa situação, porque eu não fiz nenhuma faculdade. Então, eu sempre tive também um pouco dessa síndrome de vira-lata pelo fato de eu não ter feito faculdade. E ao mesmo tempo também tava passando ali pelaquela crise dos 20, que eu não sabia exatamente o que é que eu queria fazer da vida. Então, eu sabia que eu tava infeliz no que eu tava fazendo, mas eu não necessariamente sabia o que é que eu queria fazer. E isso me causou muitas crises de ansiedade e muita terapia. E foi aí que surgiu também essa oportunidade de eu vir pra cá, pra Alemanha. O meu namorado, ele é alemão e ele sabia que ele ia ter que vir pra cá durante uns anos, pelo menos, pra poder, enfim, ajudar os pais e tal. Eu sabia que aqui na Alemanha também existia muitas oportunidades não só de trabalho, mas também de você conseguir estudar alguma coisa e, enfim. E isso eu enxerguei assim, quase como se fosse tipo uma luz no fim do túnel, sabe? De eu conseguir talvez mudar a minha carreira, mudar de profissão e descobrir o que é que eu realmente queria. Então, o meu principal objetivo de vir pra cá, pra Alemanha, era justamente esse. Era descobrir o que é que eu queria fazer profissionalmente e começar, então, a fazer essa transição de carreira. E aí, no início, foi muito difícil, é claro. Houve toda essa questão da adaptação, da língua, dos choques culturais. Eu não tinha minha família aqui, eu não conhecia ninguém para além do meu namorado e da família dele. Eu tenho um vídeo só sobre isso aqui no meu canal, então, se você quiser, você pode dar uma olhada. Mas essa adaptação foi punk, assim, foi bem punk. Eu tive que ultrapassar muitas dificuldades, assim. Para além de todas essas dificuldades da adaptação, língua, choques culturais, nenhuma família aqui, etc., também rolou a questão da dificuldade financeira. Eu não compartilhei isso aqui no canal e em nenhum outro lugar, eu acho, mas já que eu tô aqui falando com vocês, a gente tá conversando, então eu vou compartilhar aqui um pouco também. O que aconteceu foi que, basicamente, quando eu vim pra cá, pra Alemanha, durante o primeiro ano, eu tive direito a receber o seguro-desemprego, porque eu tinha trabalhado os últimos 5 anos em Portugal, tinha pago, né, todos os meus impostos, etc e tal, e esse seguro-desemprego, óbvio que foi uma ajuda, foi ótimo eu ter conseguido ele, né, no primeiro ano, principalmente, quando eu não sabia falar nenhuma língua, então eu não iria conseguir de qualquer forma nenhum outro emprego, mas era um valor muito baixo. Eu ganhava 360 euros, mais ou menos, por mês. E, obviamente, para uma pessoa que já trabalha desde os 17 e já se sustenta, né, 100% desde os 23, foi muito difícil eu ter esse baque, assim, no início, né? Eu sabia que, vindo pra cá, pra Alemanha, tanto eu quanto meu namorado, a gente conversou muito bem sobre isso, né? Antes de vir. E a gente sabia que ia ser um período em que eu provavelmente não iria conseguir ajudar em casa, né? Como a gente fazia antes, lá em Portugal. Era tudo 50-50, então eu trabalhava, ele trabalhava, a gente morava junto e todas as contas eram 50% de cada um. Vindo pra cá, pra Alemanha, eu sabia que isso não ia ser possível, porque eu ia ganhar esse seguro-desemprego e, assim, eu sabia que esse valor ia ser muito baixo e eu não ia conseguir trabalhar, né? Então, o primeiro ano eu realmente ia ter que me dedicar a aprender o idioma, então foi difícil pra mim, pra eu aceitar que durante
pelo menos o primeiro ano, eu ia ser totalmente dependente dele. E, assim, para algumas pessoas isso pode ser uma completa bobagem, mas eu cresci numa família que eu sempre fui ensinada a ser independente, a ter o meu dinheiro, a trabalhar e correr atrás das minhas coisas. Então, isso foi uma questão muito grande, assim, pra mim, no início, sabe? Eu tive que trabalhar muito isso na terapia pra conseguir aceitar que isso ia ser só uma fase. E eu tenho plena consciência de que isso é um puto privilégio que eu tive. Não só ter tido essa ajuda do meu namorado, mas também do meu pai, porque o meu pai, e eu sou muito grata a ele por isso, mas o meu pai, ele me ajudou também a pagar o curso, porque com esse valor do seguro-desemprego, eu não iria ter conseguido bancar o meu curso, né, de alemão. Então, eu tenho plena consciência, assim, de todos os privilégios que eu tenho, né, de ter tido a ajuda do meu namorado em relação às contas de casa e de ter tido a ajuda do meu pai em relação ao curso. E nesse meio tempo também aconteceu uma coisa na minha família, que eu não vou abrir aqui porque, enfim, não faz sentido, mas eu passei a ter uma responsabilidade financeira mensal, né? Então, nessa época foi muito difícil. Eu acho que os 2 primeiros anos, praticamente, foi muito difícil pra mim, pra eu conseguir aceitar que eu não tava mais naquela posição em que eu ganhava o meu dinheiro e que eu poderia fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro, porque nessa época o meu dinheiro era muito contado. Então, o dinheiro que eu tinha, claro, eu ajudava em casa também, né? Sei lá, se eu ia no mercado, eu não ficava pedindo dinheiro pro meu namorado, eu ia lá e comprava com esse dinheiro. Mas eu tinha essa responsabilidade financeira com a família e, enfim, as minhas próprias coisas também, né? E isso foi bem difícil, assim, pra mim, pra eu conseguir aceitar que eu tava numa posição inferior, digamos assim, ao que eu tava antes, sabe? Mas, com muito trabalho na terapia, eu consegui entender que isso era só uma fase e que tava tudo bem, né, eu passar por aquilo, que eu precisava aceitar essa ajuda se eu quisesse ultrapassar por isso e se eu quisesse mudar a minha situação. E se eu quisesse estar num lugar melhor do que o que eu estava antes de entrar nessa situação. Fora, é claro, a insegurança que eu tinha de começar a trabalhar, de estar num lugar completamente novo, de não ter minha família aqui, de não ter os meus amigos aqui. Então isso tudo foram coisas que eu tive que ultrapassar para poder conseguir chegar no ponto que eu tô hoje em dia. E eu não posso mentir que passou sim pela minha cabeça, como eu falei lá no vídeo de adaptação, em voltar para Portugal. Principalmente no início, eu pensei assim, cara, por que que eu tô aqui? O que é que eu tô fazendo, né? O que é que isso tá me acrescentando? Olha onde é que eu tô dependente de outras pessoas, eu tô aprendendo uma língua completamente do zero, tô com 27 anos, tipo, qual que é o sentido disso tudo, sabe? Mas graças a Deus, eu consegui enxergar isso como uma fase e como uma coisa temporária que ia passar. Eu aprendi tanta coisa nesse meio tempo. Eu aprendi que nunca é tarde pra gente recomeçar, pra gente começar alguma coisa nova, pra gente ir atrás de alguma coisa que a gente quer muito fazer, né? Ainda que a gente ache que talvez esteja tarde demais, eu acho que essa coisa de também ser tarde demais é uma coisa tão nada a ver e tão subjetiva. E eu acho que eu passei muito tempo pensando que talvez ia ser tarde demais pra eu fazer isso. Aí eu vou chorar, não vou ter como, não vou ter como. Eu não vou conseguir falar disso sem chorar. E um dos aprendizados, acho que mais importantes, assim, que eu tive durante esse meio tempo foi justamente conseguir desconstruir essa coisa na minha cabeça, que tá muito na minha cabeça, eu sei disso, e também tá muito na cabeça de muita gente, eu acredito, que é essa questão de você precisar fazer uma faculdade. Claro que eu não tô dizendo aqui que você não precisa fazer uma faculdade, que as pessoas não têm que estudar, nem nada disso. Muito pelo contrário, eu sou muito a favor do conhecimento, mas eu acho que eu sempre tive essa síndrome do vira-lata por nunca ter feito faculdade. E eu passei muitos anos da minha vida me julgando, não me julgando, mas achando que eu nunca ia conseguir chegar num ponto em que eu ia conseguir me orgulhar de mim própria, ou que eu ia conseguir olhar pra trás e achar que, tipo, valeu a pena, né, o que eu fiz. Eu achei que eu sempre ia me arrepender por eu não ter feito faculdade e que talvez eu nunca conseguisse também ter oportunidades boas o suficiente, justamente por eu não ter feito faculdade. E eu acho que eu consegui desconstruir isso aqui depois de muito tempo, depois de muitos anos lutando, né, contra isso. E hoje em dia eu me sinto muito
sortuda por eu estar onde eu tô. Eu tenho plena consciência de todos os privilégios que eu tive durante esse meio do caminho, né? Acabei de citar alguns deles. Eu sei que eu não estaria aqui se não fosse essas pessoas que me ajudaram. E não só essas pessoas que me ajudaram financeiramente, né? Nesse momento, como meu pai e meu namorado, mas também as pessoas que me ajudaram emocionalmente mesmo e psicologicamente, sabe? Tipo, minha mãe, minhas amigas, meus amigos, minha família, enfim. Eu sei que isso é muito, muito, muito especial e eu sei que isso foi essencial e muito importante para eu conseguir chegar onde eu tô hoje em dia. Eu consigo enxergar que hoje em dia, a Débora de hoje em dia é uma Débora completamente diferente da Débora que chegou aqui há 3 anos, mas principalmente se a Débora de 3 anos atrás soubesse onde é que a Débora de hoje em dia estaria, ela com certeza estaria muito feliz e ela teria feito tudo de novo. Então isso é uma coisa que com certeza eu me orgulho muito, né, com a Débora de 29 anos, né, quase 30. Eu nunca pensei que eu ia falar 4 línguas, com português, né, claro, mas português, inglês, espanhol e alemão. Eu já tive inúmeras experiências culturais, eu viajei muito, eu aprendi muito, conheci muitas culturas novas, tive a oportunidade de morar nesses 2 países, né, Portugal e Alemanha. Isso com certeza me enriqueceu e me colocou num lugar que eu tô muito feliz e que eu tô muito orgulhosa, sabe? Então, o saldo final é com certeza, sem sombra de dúvidas nenhuma, positivo e eu acho que é importante, né, a gente ter esse sentimento. Então, meu principal objetivo, que era vir pra cá e conseguir descobrir o que é que eu queria fazer e conseguir mudar de carreira, eu tô conseguindo fazer isso aos poucos, muito aos poucos. Eu ainda tô nessa transição, mas eu acho que hoje em dia eu consegui encontrar o que é que eu realmente quero fazer. Eu consigo também enxergar que o fato de eu não ter feito faculdade não é um problema, né? Eu consigo encontrar outras formas de conseguir o que eu quero e de fazer o que eu quero, sem que seja necessariamente pelo caminho tradicional. E eu acho que, principalmente, eu tô muito orgulhosa da evolução que eu tive, sabe? Desses últimos 3 anos pra cá. Eu acho que eu amadureci e mudei, assim, absurdamente a minha cabeça em muitos, muitos pontos. Talvez, assim, também tenham coisas que sejam muito mais subjetivas e eu nem consiga transpor em palavras, mas eu acho que o saldo final disso, com certeza, é positivo. Tô trabalhando muito mais do que o que eu trabalhava antes, do que o que eu trabalhava há 1 ano atrás, há 2 anos atrás e até mesmo quando eu morava em Portugal, mas eu tô muito feliz que eu tô conseguindo trilhar esse caminho e, obviamente, a questão financeira também melhorou bastante, então tudo isso vem me mostrando que esse caminho que eu tô trilhando até agora tá certo. Não tá certo porque acho que não existe certo ou errado, mas acho que é um caminho que tá me trazendo bons frutos. Mas se eu sinto falta de Portugal, sim, a resposta é eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de Lisboa, eu sinto falta da comida portuguesa, do clima, das pessoas, das festas brasileiras que eu ia. Sinto muita falta de poder falar português todos os dias. Sinto falta de ter a minha família mais perto, então é uma coisa que, com certeza, depois de 3 anos, isso tem pesado mais. Se eu penso em voltar pra lá 100%, eu não sei. Essa resposta já foi um não, essa resposta já foi um sim. Hoje em dia eu diria que essa resposta é não sei, sim. Eu penso em voltar, mas eu não sei se eu voltaria. Eu não tenho nenhum plano para voltar, né, específico, e também não sei se eu voltaria 100% a morar lá. Mas a verdade é que sim, eu sinto muita falta e eu acho que os planos para o futuro, né, o meu objetivo para o futuro é eu conseguir trabalhar cada vez mais remotamente, cada vez mais só com o digital, para eu conseguir ter essa flexibilidade de viajar mais e assim conseguir estar mais tempo em Lisboa. Eu gosto muito de morar aqui na Alemanha. A Alemanha é um país incrível e eu não quero romantizar também a vida aqui, sabe? Eu acho que tem muitas dificuldades, tem muitas coisas que a gente tem que passar para poder estar aqui e eu acho que todo mundo passa, todo imigrante passa e não é fácil. Eu não vou passar também aqui a experiência de que a Alemanha é um país terrível, que o povo é terrível, que a cultura é terrível, porque não é. Eu tive oportunidades aqui na Alemanha que eu nunca tive na minha vida inteira. Então, se a pergunta é, valeu a pena eu me mudar? Com certeza, com toda certeza. Eu sabendo ou não que eu estaria aqui nesse ponto hoje em dia,
Se eu voltasse no tempo, eu teria feito tudo de novo, eu teria com certeza me mudado. Eu só queria compartilhar aqui com vocês um pouco, né, de como foram esses 3 anos, de tudo que aconteceu, de tudo que tá acontecendo e de quais são os planos pro futuro. Como eu falei, eu não sei se os planos pro futuro vão ser como eu tô dizendo, nem tenho planos assim tão definidos, né? Mas uma coisa que eu com certeza quero é estar mais presente aqui no digital, produzir mais conteúdo e conseguir realmente fazer com que isso vire um trabalho. Já tá virando aos pouquinhos, muito lentamente, passinho de formiga, mas eu tenho fé e eu acredito muito nesse projeto. E... agora eu vou chorar de novo. E eu sou muito grata por vocês que estão aí do outro lado, que me acompanham aqui, que deixam comentários, que sempre me dão força e comentam lá no Instagram também, me seguem no Instagram, enfim. Eu acho que a gente tá conseguindo construir assim uma comunidade, muito aos pouquinhos, mas a gente tá conseguindo construir uma comunidade muito, muito massa e eu me sinto muito grata, muito, muito grata mesmo. Eu espero que vocês continuem aí desse lado, eu espero que vocês continuem acompanhando. Mesmo se algum dia eu me mudar de novo, se eu ficar aqui na Alemanha, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês esperam de mim, o que é que vocês esperam aqui desse canal, o que é que vocês querem ver por aqui. Eu preciso de ideias, preciso de opiniões de vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal. Me segue também lá nas outras redes, no Instagram e no TikTok. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!